Vamos fazer a nossa prece então, ok? Com os nossos corações pacificados, com os nossos pensamentos voltados para o Cristo, roguemos assim: Senhor da vida, amigo querido de todas as horas, aqui nos encontramos mais uma vez diante de Ti e reunidos em Teu nome, Senhor, para estudarmos mais um pouco sobre o livro Depois da Morte, de autoria do nosso querido amigo Leon Denis. Que Tu possas abençoar a todos nós que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados, que nós possamos, nessa troca de ideias, Senhor, sairmos mais fortalecidos, mais confiantes da misericórdia divina em nossas vidas. Abençoa todos nós, ampara todos nós, ampara a este ambiente virtual que nos acolhe e que nos possibilita, Senhor, levar a Tua palavra, levar o Teu Evangelho a todos os amigos onde quer que possamos estar. Que seja em Teu nome, que seja em nome de Carrebar Chuta, o nosso patrono, mas acima de tudo, querido amigo, em nome de Deus, que possamos iniciar mais uma reunião de estudos do Espiritismo.net. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus. Boa noite, Jorge André, boa noite, J. Francis, boa noite, que todos possam ser muito bem-vindos nessa nossa salinha de estudos, de trocas de ideias, nessa noite, nesse início de noite de hoje, do dia 16 de setembro, ok? Bom, na semana passada, a Beth começou o capítulo 19, que nos fala dos testemunhos científicos em relação à doutrina espírita, em relação à existência dos espíritos. Beijo no seu coração também, França. Que nos fala sobre a doutrina dos espíritos, a sobrevivência dos espíritos, né? É um capítulo basicamente de depoimentos, onde Leon Denis colhe depoimentos de várias pessoas, né? De vários cientistas e dos trabalhos que eles fizeram, no sentido de no sentido de comprovar a existência da vida espiritual. Ok? Então, continuando aqui, lá na página 163 da edições CELD, né, do capítulo 19, que chamamos de científicos, nós começamos um parágrafo que diz assim: Crookes, né, entregou-se durante 4 anos ao estudo das manifestações espíritas, construindo para controlá-las cientificamente instrumentos de uma precisão e de uma delicadeza inauditas. Assistido por uma médium notável, senhora Florence Cook, e por outros sábios tão rigorosamente metódicos quanto ele próprio, operava no seu próprio laboratório, cercado por aparelhos elétricos que teriam tornado impossível ou mortal qualquer tentativa de fraude. Então a gente vê o cuidado que William Crookes teve de se cercar de seriedade na aparelhagem, seriedade no comportamento, seriedade da companhia que ele escolheu para estar com ele ali dividindo aquele momento. Por que ele precisou se cercar disso tudo? Para que pudesse ter credibilidade aquilo que ele estava buscando, aquilo que ele estaria publicando um pouco depois, né? Então a gente vê esse cuidado dele de cercar todas os possíveis lados, as possíveis sugestões de fraude no trabalho que ele estava executando. E ele continua assim: na sua obra Pesquisa sobre o Espiritualismo, Crookes analisa os diversos gêneros de fenômenos observados, movimentos de corpos pesados,
execução de áreas de música sem contato humano, escrita direta, aparições de mãos em plena luz, aparições de formas e de figuras e etc. Durante vários meses, o espírito de uma jovem e graciosa mulher chamada Kate King apareceu todas as tardes aos olhos dos investigadores, revestindo por alguns instantes toda a aparência de um corpo humano, dotado de órgãos e dos sentidos. Entretinha-se com o senhor e a senhora Crooks e os assistentes, submetendo-se a todas as experiências exigidas, deixando-se tocar, auscultar, fotografar, depois do que dissipava-se como um ligeiro nevoeiro. Essas curiosas manifestações foram longamente relatadas na obra de Crooks, traduzida para o francês por Alidel. Oi, Nena, boa tarde, minha querida, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Tudo bem, minha amiga. Aí continua assim: a Society for Physical Research, outro grupo de sábios, entrega-se há 30 anos a investigações aprofundadas. Olha o tempo desse trabalho todo, né? 30 anos de pesquisas, 30 anos de investigações e de pesquisas aprofundadas. Milhares de casos foram revelados por ela e consignados nos seus proceedings, assim como na obra especial Phantasms of the Living, quer dizer, os fantasmas os fantasmas da vida, os fantasmas da... Nina, pode fazer o relatório, o Francis faz a recepção, né? E você pode fazer o relatório, minha amiga, tá bom? Ok, Francis? Pode ser assim? Ok, vamos lá então. Então, a Sociedade de Pesquisas Físicas, outro grupo de sábios, entrega-se há 30 anos a investigações aprofundadas. Milhares de casos foram revelados por ela e consignados nos seus proceedings, nos seus procedimentos, né? Assim como na obra especial Os Fantasmas da Vida, dos doutores Myers, Gurney e Podmore. Esses explicam os fenômenos pela telepatia ou ação à distância entre seres humanos. Entretanto, é preciso observar que as aparições são quase sempre produzidas no momento da morte e, às vezes, mesmo depois da morte das pessoas das quais reproduziam os traços. A objetividade, a realidade dos fatos, ressalta dos termos mesmos do proceeding e dos testemunhos recolhidos no decorrer da investigação. As aparições impressionaram, em certos casos, os animais. Pelo seu aspecto, cães são tomados de terror, escondem-se ou fogem. Cavalos param de repente, tremendo todos os seus membros, cobrem-se de suor e se recusam a avançar. Então ele vem colocando aí a reação, né, do animal diante daquilo que eles conseguiam perceber, que eles conseguiam captar. E ele continua assim: certas aparições deram lugar a impressões auditivas, táteis tanto quanto visuais. Fala-se de fantasmas, vistos sucessivamente nos diversos andares de uma mesma casa por diferentes testemunhas. A gente lembra que nesse início que a doutrina espírita começa a tomar um campo maior no conhecimento das pessoas, começa a ser mais conhecida, a gente vai observando um encaminhar e uma sequência de fatos e uma ordem de, se podemos dizer, né, de disciplina dentro dessa sequência de aparições, né? Ela precisava realmente, havia necessidade de impactar, né? Porque as pessoas, como a gente fala, como até hoje a nossa sociedade, ela se baseia naquilo que a ciência pode comprovar.
Então, o cuidado que Crookes tinha, que ele teve, né, em se cercar de seriedade para que todas as suas conclusões fossem consideradas verdadeiras, fossem consideradas sérias e não apenas uma brincadeira, né? A gente vai percebendo que essas aparições, elas vão crescendo em disciplina também. O que antes acontecia de uma determinada forma aleatória, né? Depois ela foi entrando numa disciplina, numa regra disciplinar. O próprio estudo da doutrina, o conhecimento da doutrina, o estudo da mediunidade, pelos médiuns, o estudo das coisas do plano espiritual, das coisas da espiritualidade, vai levando as pessoas a terem uma certa disciplina em relação a essa prática mediúnica. Boa noite, Narinha, seja bem-vinda. Né? Vai levando a isso. Então, daí a importância do esclarecimento, a importância de estudar. Porque quando você não conhece, você fica à mercê das coisas que podem acontecer à tua volta. Agora, quando você estuda, você sabe o que está acontecendo, você sabe como controlar determinadas coisas. A tua mediunidade não vai ficar solta, não vai ficar, você não vai ficar à mercê da atividade mediúnica, né? A gente não pode estar à mercê da atividade mediúnica. A atividade mediúnica, ela tem disciplina, ela tem uma regra, ela tem uma conduta, né, que deve ser seguida, que deve ser acompanhada, que deve ser seguida. E essa conduta vem justamente como consequência do estudo. Porque na medida em que você estuda, na medida em que você se esclarece, você entende como lidar com aquilo. O que antes você não sabe, à medida em que você vai se esclarecendo, você vai entendendo como lidar com aquilo. Então a gente percebe, nesse relato de Denis, a gente vai percebendo que ele vai mostrando, como ele nos mostrou em relação às religiões, às ciências ocultas, como ele foi nos mostrando tudo numa sequência, né, mostrando do oculto aquilo que é revelado, nos mostrando nessa sequência de fatos, ele também vem mostrando para a gente agora essa sequência de fatos mediúnicos, essa sequência de fatos que a ciência poderia comprovar, mas obedecendo a uma disciplina. A gente vai percebendo isso na narrativa de Denis. Ok? Boa noite, Ângeles 4, seja bem-vinda. Aí ele continua aqui assim, no Phantoms of the Living, há frequentemente menção feita a efeitos físicos produzidos pela ação dos fantasmas, tais como barulhos, batidas, portas abertas, objetos transportados, etc. Fala-se ali de voz que prediz acontecimentos. Aparições foram até fotografadas. A identidade dos defuntos se precisa mais ainda nas experiências conseguidas pela mesma sociedade com o concurso dos médiuns Sr. Piper e Thomson, que relatamos a Lourdes. Então, o fenômeno apareceu, depois o fenômeno se fez presente. Depois eles começaram a cercar esse fenômeno com cuidados para que pudesse ser revelado de uma forma mais disciplinada, se é que podemos dizer assim. Tá? Então, como diz, a identidade precisa ainda, a identidade se precisa mais ainda nas experiências conseguidas. Por quê? Porque na medida em que ele divulga aquela identidade, que ele nomina, que ele denomina, que ele indica, que ele esclarece quem é, a credibilidade no trabalho dele se tornaria muito maior, com certeza, né? E continua Denis assim: uma obra magistral foi publicada em 1903 por F. Myers, de Cambridge, sob o título Human Personality and its Survival of Bodily Death, quer dizer, a personalidade humana e a sobrevivência do corpo à morte do corpo físico, à morte carnal. Ela contém uma exposição metódica e substancial dos fatos espíritas de todas as ordens e termina por um esboço de uma síntese filosófica e religiosa baseado nesses mesmos fatos. O professor Flournoy, da Universidade de Genebra,
entretanto, muito cético nessas matérias, faz ressaltar nos seguintes termos a importância de uma tal obra. Boa noite, Cris. Boa noite, Nádia. Boa noite, Lazuli. Sejam todos bem-vindos. Ele coloca assim pra gente. As provas e os raciocínios avançados por Mayr em favor dos fenômenos psíquicos supranormais constituem, pelo seu número e peso, um dossiê muito formidável para que se possa, de hoje em diante, ignorá-lo, a menos que se fechem voluntariamente os olhos, e seria uma louca tolice pretender descartá-lo em bloco, sob o pretexto falacioso que esses assuntos não são suscetíveis de serem estudados de uma maneira científica. Ou seja, se ele não se cerca, né? Se não tivesse o cuidado de se cercar realmente com essa preocupação dessa seriedade, como nós falamos um pouquinho mais atrás, ele não chegaria a essa ideia, né? a essa notícia, a esse parecer de determinado cientista, de um cientista em especial, esse aqui, o Myers, né? Aí ele continua. Sir Oliver Lodge, reitor da Universidade de Birmingham, exprimiu-se assim num discurso pronunciado em 10 de setembro de 1913 como presidente da Associação Britânica das Ciências. Olha só, o presidente da Associação Britânica das Ciências. Ele diz assim: embora fale como um dos representantes da ciência ortodoxa, não me absteria de uma nota pessoal resumindo o resultado de 30 anos de experiências na investigação psíquica, investigação iniciada por mim, sem nenhuma predileção por esses estudos e até com a hostilidade habitual. Ou seja, eu posso pesquisar, mas eu tenho os meus senões, né? Eu tenho o meu pé atrás, eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso. E continuando, os fenômenos ocultos do ponto de vista científico convenceram-me de que a memória e as afeições não estão limitadas a essa combinação com a matéria pela qual somente elas podem manifestar-se aqui e agora, e que a personalidade persiste além da morte corporal. Então ele continua. Os fenômenos ocultos do ponto de vista científico convenceram-me de que a memória e as afeições não estão limitadas a essa combinação com a matéria pela qual somente elas podem manifestar-se. Ou seja, a matéria não tem como manifestar isso. Ela não tem como manifestar a afeição, ela não tem como manifestar o reconhecimento, ela não tem como manifestar o sentimento. Ela é o veículo dessa manifestação. Eu posso expor através dos meus gestos o que eu trago de sentimento na minha alma. Através do abraço, através do afago, através do beijo, através do carinho. Eu posso externar o meu sentimento. Mas o sentimento não é a matéria. O sentimento é dessa centelha divina que nós temos dentro da gente, do espírito que habita esse corpo, que nos abriga nessa encarnação. Né? E como ele coloca aqui, o ponto de vista científico, ele não pode convencer. A matéria é inerte. Né? A matéria ela é inerte, ela precisa ser animada para que ela possa externar esse sentimento. Aí ele continua. Em 22 de novembro, numa conferência feita no Browning Settlement em Walworth, o mesmo Sir Oliver Lodge era mais afirmativo ainda e diz assim: continuaremos certamente a existir depois da morte. Ele está sendo enfático, né? Ele está colocando que ele está colocando o que ele
Ele está afirmando, né? Continuaremos certamente a existir depois da morte. Digo porque sei que alguns dos meus falecidos amigos ainda existem, já que conversei com eles. Então é o que? É a experiência que a ciência cobra da gente, né? É a experiência que a ciência cobra de uma ideia. Eu quero que você comprove isso. Ele está mostrando ali. Ele se convence, ele tem certeza, porque ele conversou com os amigos dele que já eram desencarnados. Então, ele tem essa certeza. Ele conseguiu identificar, porque cada espírito tem a sua característica. Ele tem a sua maneira de se expressar diante do mundo, diante da humanidade. Ele se expressa de uma forma, ele tem a sua característica. A característica, aquilo que nos caracteriza agora enquanto seres encarnados, o temperamento, o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de agir, continua sendo uma identidade nossa, mesmo desencarnado. Nós continuamos com essa identidade mesmo desencarnados. Nós vamos burilar o nosso temperamento, o nosso gênio, mas a característica é a mesma. E quando o espírito ele dá a mensagem através do médium, a gente percebe isso claramente. É muito claro isso. Por exemplo, no Centro Espírita Leon Denis, quando tem comunicação do plano espiritual nas reuniões, geralmente nas reuniões de quarta-feira à noite e sábado à noite, né? Um companheiro nosso, eu vou me ater a um companheiro nosso, o Luiz Carlos Dalla Rosa, a gente percebe quando o espírito comunicante, por exemplo, é o Dr. Erma, quando o espírito comunicante é o altivo, ou quando é um outro espírito que não seja nem o Dr. Erma, nem o altivo. A gente percebe. Isso é claro, é muito claro. Né? A entonação, a maneira de falar, a maneira de se exprimir, a condução das ideias, a maneira como conduz a ideia. Você observa uma comunicação do Dr. Erma, e você observa uma comunicação do altivo, e você observa uma comunicação do Antônio de Aquino, ou do Agostinho, você vê que são comunicações completamente diferentes. É a identidade do espírito, é a maneira do espírito se manifestar. Então é a característica dele, é a individualidade, exatamente, Alba. É cada um com a sua característica, né? Então é a característica dele. Então você pode comprovar, né? Você pode comprovar, e se você conheceu aquele espírito quando ele estava encarnado, é mais claro para você, fica uma coisa mais clara para você. Né? Mas mesmo que você não conheça, você consegue identificar quando é um e quando é outro, né? Porque ele tem a sua maneira de se conduzir. Na psicografia, a mesma coisa. Quando você pega uma psicografia de um espírito qualquer que você conheça, você vai identificar a maneira como ele escreve, a maneira como aquela mensagem é trazida até você. Boa noite, Jackson. Seja bem-vindo. A gente vai identificar como aquela ideia chega até você, né? Tem coisas que são características daquele espírito. Há alguns anos atrás, uma pessoa conversando comigo falou que o filho tinha desencarnado num acidente de carro, e depois ela com muita pena e com muita dor, né? Ela foi até caramba, ninguém faz nada. Quem está com arroba, por favor? Obrigada. Ela foi até ao Chico Xavier na expectativa de conseguir uma psicografia do filho, né? E depois de algum tempo ela conseguiu.
E ela dizia que o que identificou, o que ela fez reconhecer aquela psicografia como sendo do filho dela, é porque ele, enquanto estava encarnado, que eles conversavam muito, quando ele chegava em casa, eles começavam a conversar, mas ele dava, assim, muitas voltas antes de chegar ao assunto propriamente dito, né? Ele falava, se tivesse que contar uma coisa que a porta bateu, ele cercava de outros assuntos para poder chegar, de outros fatos, para poder chegar até o momento em que a porta, quando ele saiu de casa, a porta bateu. E quando ele começava a falar, ela falava assim para ele: não divaga, meu filho. Tá? Você não divaga, fala logo o que você quer, você fica divagando, você fala logo o que você quer. Né? E numa das mensagens, numa das psicografias que ela recebeu através do Chico, numa delas vinha dizendo assim: mãe, eu não estou divagando, eu só estou tentando te mostrar como as coisas funcionam, ou como as coisas acontecem. Ou seja, ele estava tentando passar como ele estava se sentindo, né, no plano espiritual, apesar de ter desencarnado jovem, muito jovem, acho que ele não tinha 20 anos, e de uma forma trágica, que foi um acidente de carro que ele sofreu. Estava ele e um amigo, um colega, os dois desencarnaram nesse acidente, né? Então, ela falou que o que deu a credibilidade a ela, né, onde ela identificou aquela psicografia como sendo a psicografia do filho, foi justamente essa frase: mãe, eu não estou divagando. Porque era uma coisa que era íntima dela e dele, né? Que eles conversavam de uma forma ali, né? E ela não conhecia o Chico, ela jamais tinha ido ao Chico, ela não era espírita, ela vinha de uma família católica, né? E ela foi através do Chico, ela chegou ao Chico através de uma amiga da filha dela, que conversando com ela perguntou se ela não queria ir, chegava lá e coisa, então ela não tinha nenhum contato com aquilo ali. Então o que? São identidades que o espírito, são elementos que o espírito se utiliza para se identificar para a outra pessoa com a qual ele quer se comunicar, certo? Então, como ele diz, do jeito que ele falou aqui, continuaremos certamente a existir depois da morte. Digo porque sei que alguns dos meus falecidos amigos ainda existem, já que conversei com eles. A comunicação é possível, mas só se consegue obedecendo às leis, procurando primeiras condições. Não digo absolutamente que isso é fácil, mas é possível. Ou seja, existe uma regra, existe uma lei. Não é assim como se eu estivesse numa roda de amigos e de repente eu sento no cantinho e vou dar uma comunicação, né? Existe uma regra, existe uma lei, existe um preparo, existe uma disciplina para que isso aconteça, né? Senão a gente vai estar simplesmente na mão dos espíritos, sem ter um controle sobre aquilo que você está se propondo a fazer, que é o exercício da sua mediunidade, né? Então, como ele coloca aqui, repetindo, mas só se consegue obedecendo a leis, procurando primeiras condições. Não digo absolutamente que isso é fácil, mas é possível. Conversei com meus amigos defuntos exatamente como poderia conversar com uma pessoa qualquer nessa audiência. Sendo homens de ciência, esses amigos forneceram a prova da sua identidade, a prova de que eram eles realmente, e não alguma personificação ou qualquer outra coisa emanente de mim mesma, né? Então, através dessa experiência, ele chega à conclusão de que existe sim. A morte do corpo físico vai se restringir ao corpo físico. O corpo físico acaba, mas a alma sobrevive. Então ele procurou, né? Boa noite, Afonso. Ele procurou estar com esses amigos espirituais, com esses amigos que já estavam na espiritualidade, e procurou comprovar de que eles eram realmente esses amigos dele. Né? E não era uma coisa que partisse dele médium, dele mesmo, né? Ele conversou com esses amigos, então ele foi buscando as identidades de cada uma dessas pessoas, as características de cada uma dessas pessoas, para que ele pudesse identificar, né? Para que ele pudesse chegar e identificar.
Ele chegou lá e foi buscar isso. Para que ele, por quê? Para que ele, enquanto homem de ciência, tivesse isso comprovadamente nas suas mãos. Nas suas mãos, modo de dizer, né? Mas tivesse isso comprovadamente no trabalho que ele estava desempenhando. Eu estou comprovando. Exato, Alba. Ele foi checar. E a gente tem que checar. A gente tem que observar a mensagem que a gente recebe psicofonada. A gente tem que checar a mensagem que a gente recebe psicografada. Né? Se você recebe a mensagem que foi por algum médium que te deu, ou se você, enquanto médium, você faz a psicografia, você tem que analisar essa mensagem também. Você tem que analisar o vocabulário que é utilizado, a sequência de ideias. Tem que ter sentido, exatamente, Cris, tem que ter um sentido. Eu não posso começar a falar de uma coisa e de repente eu mudo para uma coisa completamente diferente, que não tenha conexão entre uma coisa e outra. Né? Boa tarde, Aninha. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Conceiça. Então, isso tem que ter um sentido. Porque senão qualquer um sai escrevendo. Né? Qualquer um vai poder sair escrevendo. Você tem que analisar. A doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Eu tenho que entender, eu tenho que poder perceber se aquilo tem alguma coisa a ver com o objeto da minha pesquisa, com o objeto do que eu esteja vivenciando num determinado momento, da situação que eu esteja vivenciando, certo? Eu tenho que procurar isso, eu tenho que ter essa cautela, eu tenho que ter esse cuidado, para que eu possa comprovar isso, para que não passe a ser a minha mensagem, não passe a ser uma coisa anímica e não realmente resultante de uma atividade mediúnica. Então eu preciso tomar esse cuidado, eu preciso ter toda essa cautela em relação àquilo que a gente está fazendo. E ele continua aqui. Nós nos ocupamos em publicar algumas de suas provas. Digo-lhe com a força da convicção da qual sou capaz, que permanecemos depois da morte, que os defuntos continuam a interessar-se pelo que acontece na Terra e que sabem muito mais coisas sobre esse assunto do que nós mesmos. Por quê? Porque a condição de conhecimento se torna muito maior, a visão se torna muito maior. Eu não tenho uma visão restrita, eu tenho uma visão maior. Eu não enxergo apenas aquilo que o sentido do meu corpo físico me permite compreender. Né? Eu tenho uma visão muito, muito além disso. E a gente pode comprovar. Se você, olha só, o nosso campo visual se torna mais extenso. Se você, enquanto encarnado, você está, por exemplo, sentado de frente para uma janela ou de frente para um objeto, você vai enxergar aquilo que está na sua frente. No máximo, algumas coisas que estejam colocadas ao lado, que seu campo visual também vai abranger. Mas você tem uma visão restrita. Se você se afasta, se você dá uns 4 passos para trás, a tua visão em relação àquele ambiente que você está observando se torna muito maior. A tua visão se torna muito mais abrangente do que aquilo que a gente está fazendo, do que aquilo que a gente está observando. Né? Se você vai, por exemplo, a um teatro e você senta na primeira fila, lá na fila do gargarejo, você tem a visão dos atores que se colocam à sua frente. Quem está sentado mais 5, 6 ou 7 ou 10 fileiras atrás vai ter a visão de um palco inteiro. Para você poder enxergar o teu lado esquerdo, você vai virar a tua cabeça para o lado esquerdo ou para o lado direito para observar o que tem nos cantos desse palco. Porque o teu campo visual não atinge aquilo ali. Você tem uma visão mais ampla. Se você chegar mais para trás, você tem uma visão mais ampla. Né? Se você está numa cidade, se você está numa praia, você olha aquela praia, você tem a visão da praia. Se você sobe numa montanha, você tem uma visão muito mais ampla. Né? Aqui no Rio de Janeiro, se você sobe no Corcovado ou no Pão de Açúcar, né? No Corcovado ou no Pão de Açúcar, você tem a visão do Rio de Janeiro inteiro. E se você está lá embaixo, nos pés do Pão de Açúcar, você tem visão de quê? Daquele local ali da urca onde você está se localizando. O que você colocou, Clara? Deixa eu ler aqui. Tem uma conhecida que acredita ser médium, porém só psicografa coisas a favor dela e tipos de revelações de favorecimento que trazem decisões futuras de terceiros e que às vezes interferem no livre-arbítrio das pessoas. Um exemplo,
Não se preocupe se ele te traiu hoje. Ele te ama e vai ter muitos filhos com você. Ela não se empenha no estudo. Apenas tem livro dos médios em casa. É uma coisa complicada, é um fator complicante, né, o Cris? Porque a gente precisa ter esse conhecimento maior. A gente precisa ter essa amplidão de compreensão maior, né? Para que a gente não caia nessas situações em que você vai analisar somente aquilo que diz respeito a você, né? Então isso é uma coisa complicada. Ela merecia estudar. Se ela tem essa potencialidade da mediunidade, se ela estudasse, ela poderia com certeza se engajasse num trabalho de uma casa espírita que fosse estudar mediunidade, fosse exercer a sua mediunidade, ela com certeza poderia ter um trabalho muito maior, né? Quem sabe você conversando com ela, aos poucos, ela não se resolve, não decide ou não busca, né, uma casa espírita onde ela possa estudar mais, até para ela poder se conhecer melhor e conhecer as suas potencialidades de uma forma melhor, né? Quem sabe, conversa com ela, minha amiga, de repente, né? A gente tem uma pessoa aí que tem a potencialidade e que pode melhorar mais esse instrumento dela, né? Esse instrumento de trabalho que ela tem com ela, né? Bom, continuando aqui, diz assim: depois, fatos muito pessoais vieram aumentar ainda o número e a importância das provas que Sir Oliver Lodge pôde dar em apoio às suas convicções. Seu filho Raymond, engenheiro, que havia se enganjado como voluntário, foi morto em Flandres no dia 14 de setembro de 1915, com a idade de 26 anos. Iniciaram-se comunicações espiritualistas entre o pai e o filho, e foi em consequência dessas comunicações que o Sir Oliver acaba de publicar um belo livro, Raymond, ou A Vida e a Morte, livro que lança um novo dia sobre os detalhes da vida no outro mundo. A gente vai percebendo que depois os livros que vêm relatando as vivências do plano espiritual, eles começaram a chegar com mais facilidade ao nosso conhecimento. Não é verdade? A gente tem toda a obra de André Luiz, a gente tem os ensinamentos de Emmanuel, a gente tem uma série de outros livros, e Chico Xavier foi ímpar, né, em trazer esses ensinamentos para a gente, em trazer esse conhecimento do plano espiritual, de como as coisas acontecem no plano espiritual. Realmente ele nos deixou uma literatura imensa, uma obra imensa. Desculpa, gente. Onde a gente pode entrar em contato com essa realidade, né? Trazendo agora, e a gente vai percebendo também que isso vai saindo do livro e sendo abordado por outras mídias, também num processo crescente, né? Num processo que vai crescendo. Se a gente analisar o cinema, por exemplo, o primeiro filme que eu me lembre que foi feito abordando, que teve, pelo menos que tenha tido uma repercussão maior, que foi feito abordando a vida espiritual, foi o Ghost, né? Onde o autor nos dá, né, através do filme, várias noções da vida espiritual, da sobrevivência da alma, né, da continuidade da vida além da morte, etc. e tal. E depois do Ghost, os outros filmes que foram lançados, que abordam mais diretamente a realidade do plano espiritual, a gente vai percebendo que eles foram trazendo sempre mais informações. Algumas informações a mais foram sendo trazidas, né? No Sexto Sentido, continua a nos trazer a realidade do plano espiritual, abordando outros aspectos que talvez em Ghost não tenha sido abordado, né? Minha vida em outra vida, amor além da vida, né? A gente vai percebendo que eles vão abordando determinados temas, determinados assuntos, que se a gente for comparar, pegar um, outro, e for assistindo eles numa sequência, a gente vai percebendo que cada um tem alguma coisa a mais.
aborda aquele assunto de uma forma mais abrangente, nos traz sempre uma outra informação, né? Alguma coisa a mais que o outro não trouxe. Culminando agora com o filme Nosso Lar, que nos mostra a realidade da colônia Nosso Lar, de como é a vida na colônia de Nosso Lar, né? Eu vi sim, Francis, eu vi sim, eu vi em São Paulo, eu estava em São Paulo, eu vi em São Paulo. Eu gostei bastante do filme, né? Quero ver outra vez, porque eu vi numa assim até de emoção mesmo, né? Eu queria ver outra vez com mais cuidado, para a gente poder analisar melhor determinadas coisas, né? Mas eu gostei, de modo geral, eu gostei. Vem trazendo a ideia de como a vida acontece ali, né? De como a vida acontece naquela colônia, né? De como as coisas acontecem ali naquela colônia, né? Então vem trazendo para a gente isso, o que até então não era trazido. Os filmes falavam da vida espiritual. Agora, com o Nosso Lar, a gente tem uma ideia de como acontece a vida espiritual, de como se organiza essa vida espiritual, nos dá essa ideia de coletividade, de sociedade, de como ela se organiza dentro de uma colônia espiritual, né? Então a gente vai analisando essa sequência, a gente percebe isso, boa noite, Luísa, a gente percebe isso com toda a divulgação da doutrina espírita, né? Com toda a divulgação da doutrina espírita, desde lá, daqueles fatos iniciais, das pancadas, etc. e tal, das mesas girantes, até a mídia que ela está utilizando agora para a sua divulgação, né? Então cada um que dá a sua contribuição, dá a sua contribuição de uma maneira mais abrangente, né? Leon Denis mesmo usa no livro, se eu não me engano, no Grande Enigma, ele vem falando que a nossa evolução, o nosso conhecimento ele vai no sentido assim, de uma espiral. Ele vai se aprofundando, ele vai se enriquecendo e se aprofundando. Ele vai se enriquecendo e se aprofundando. Ele se amplia, se enriquece e se aprofunda. Ele amplia, enriquece e aprofunda, né? Então a gente vai percebendo isso com toda a gama da divulgação doutrinária. Começa de uma coisa mais simples, que precisa chamar a atenção, até chegar um momento em que realmente há necessidade da gente estudar um pouco mais, né? Entender um pouco mais, né? Você já viu, Francis, o Nosso Lar? Vocês já viram o Nosso Lar? Quem aqui já viu o Nosso Lar? Eu quero ver outra vez, eu quero ver com mais calma agora. Ainda não viu? Vai ver, vale a pena, um trabalho muito bonito. Eu quero ver agora com mais calma, sem sair aqui, assim, da emoção, né, de ver com a emoção. Eu quero ver agora com mais calma, com mais tranquilidade, com mais sossego ainda, né? Não sei de onde, Nádia. Do Rio Grande do Sul, legal. Passo Fundo, meu avô era gaúcho, meu avô era de Santa Maria. Eu também chorei, sou uma chorona, Aninha, eu também chorei, né? Eu também chorei. Sim, é muito bom isso, Jorge, a gente vê com o olhar da crítica, né? Da crítica do estudar, né? É muito interessante isso. Bom, continuando aqui, Denis diz assim: essa obra que o pai infortunado escreveu, não com a pena do erudito, mas com o seu coração, provocará certamente muitas conversações entre aqueles que, cruelmente atingidos pela guerra atual, sentirão germinar em si esperanças salutares e não poderão admitir que a morte seja um fim e que arraste com ela a eterna separação. Ele se refere aqui, se eu não me engano, à Primeira Guerra Mundial. Eu acho que estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial na época em que ele escreveu o Depois da Morte, não tenho certeza. Mas eu acho que ele se refere aqui à Primeira Guerra Mundial. Então, no momento em que as pessoas estavam sendo cruelmente atingidas, né, por uma sequência de perdas, né, de perdas de entes queridos, de perdas dos seus amados,
No momento em que as pessoas estão sendo atingidas por essa situação, ele coloca aqui que ele escreveu isso não com a pena do erudito, não com a pena do cientista, não com a pena do crítico, não com a pena daquela pessoa que está ali apenas para discordar ou para comprovar, mas ele escreveu com o coração dele, ele escreveu com o sentimento dele, né? Com o sentimento que ele tinha, né? Por aquele filho que não estava mais junto a ele, materialmente falando, né? Junto a ele materialmente falando. Então a gente vai percebendo aqui, e a gente para aqui na aula de hoje, que fica o finalzinho para a Beth ler na semana que vem, a gente vai percebendo a preocupação de Leon Denis justamente nesse aspecto, né, de nos mostrar. Ele vem fazendo sempre um paralelo entre a ciência, entre a parte material e a necessidade do sentimento, né? Ele não deixa, ele aborda os três ao mesmo tempo. Ele nos mostra a comprovação científica, ele nos mostra, ao lado dessa comprovação científica, a necessidade do sentimento. Porque se você tem somente a comprovação científica, você não tem o teu sentimento envolvido ali, você passa a ser apenas alguém do meio acadêmico, do meio científico. E a doutrina espírita, ela nos fornece, nos possibilita o desenvolvimento desse sentimento também. Porque quando a gente percebe, né, quando a gente compreende que o adeus não é para sempre, quando a gente compreende que a gente não está dizendo nunca mais eu vou ver fulano de tal, ou nunca mais eu vou encontrar fulano de tal, né? Alguém que tenha sido muito caro ao meu coração, um afeto que tenha sido muito, muito próximo ao meu coração, né? A morte não vai me afastar dessa pessoa, ela vai me afastar temporariamente, mas ela não vai me afastar para todo o sempre. Então, no momento em que a gente percebe que a doutrina espírita nos faculta compreender isso é um consolo imenso na alma da gente, né? É um consolo imenso você saber que você não viveu, que um ser querido teu, que você mesmo não vai viver 60, 70 ou 80 anos e para tudo acabar no nada, tudo acabar em pó, né? Não acabar sem mais nada, sem ter uma continuidade daquilo que você plantou, uma continuidade daquilo que você pregou, daquilo que você acreditou. Então Denis, ele vem com esse cuidado com a gente, né? Ele tem esse cuidado, ele vem nos mostrando todo o aspecto científico, né? Todo o aspecto científico, mas ao lado disso ele vem mostrando também sempre a necessidade do nosso sentimento, de ser trabalhado o nosso sentimento, ok? Bom, gente, o que a gente tinha para hoje é isso. A gente encerrou um pouquinho antes, né? Obrigado sempre, né? A gente agradece sempre a presença de todos vocês, ao apoio da Alba, do Francis, da Nina, da Regina, né? O apoio das pessoas que estiveram aqui presentes, nos ajudando a pensar, né? Nos ajudando a pensar em relação às tarefas que a gente tem que cumprir e que a gente deve cumpri-las na seara do Cristo, né? Porque a gente abraçou isso muito tempo antes da gente chegar aqui, né? Então, obrigado sempre, né? A Andréia, a Lu Azul, o Jorge, a Narinha, a Ângelos Lazuli, a Cris Reis, a Nádia Risso, Conceiça, Lorena, a Aninha, Footwork Lotus, Zanza, Zeli Carneiro, Luiz, Deusa, Anja de Luz, Aline Moon, Gitana Poliana e Lili Blue Moon, né? Muito obrigada a todos pela presença, obrigada pelo carinho de sempre, e obrigada sempre, o que eu digo sempre, pela paciência do ouvir, né? Paciência que a gente tem para ouvir o nosso semelhante, para a gente poder se ouvir também um pouquinho.